Oi, pessoal, tudo bem? Hoje é a nossa reflexão semanal de quinta-feira. Eu vou pegar como base um texto do Fê Macedo, nosso amigo, que se chama Quem é a Autoridade? Um texto bastante perspicaz. É um texto do Fê baseado em uma passagem bíblica que está lá no livro de Mateus, capítulo 8, versículos 26 e 27, em que Jesus está com os discípulos, né, em um barco e de repente tem uma tempestade e ele está dormindo, ele se levanta e acalma a tempestade. E aí os discípulos ficam atônitos, né? E Jesus pergunta para eles, assim, exatamente essa passagem. E ele perguntou: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Tá aí o texto de Mateus, né? O Fê faz a seguinte reflexão em cima dessa passagem. A alegria, a esperança, a paz, por vezes parecem apenas palavras, fáceis de ler, mas não tão fáceis de se experimentar. No tempo que temos vivido, isso parece ainda mais distante. Quando olhamos para a Bíblia, quando olhamos para a Bíblia nos dizendo que é possível aprender o segredo de se viver contente em toda e qualquer situação, podemos até ficar desanimados por não nos identificarmos com aqueles que desvendaram o mistério. Acredito que esse mistério se desvenda quando entendemos quem é a autoridade sobre a vida e quando passamos a confiar nesta autoridade. Deus é todo-poderoso e capaz de feitos realmente extraordinários, sendo muitos exemplificados na Bíblia. Em geral, creio que não temos dificuldade em aceitar que Deus tem poder para abrir mares, ressuscitar pessoas, salvar as muitas espécies em um barco gigante e por aí vai. Mas creio também que não temos facilidade em ver ou aceitar que Deus também é todo-poderoso para transformar qualquer situação em contentamento, alegria e paz. Que nossa oração seja para que o Deus, que além de todo-poderoso é também Pai amoroso, use seu poder e graça para transformar as nossas tempestades, entre aspas, né, em completa bonança. Felipe Macedo, da CEL. Gente, eu gostei bastante da reflexão do Fê, e uma coisa que chama atenção eu já vou comentar, assim, a pessoalidade com que ele coloca essa reflexão pra gente, né? Quero fazer uma trazer alguns breves comentários sobre isso. O texto que o Fê escolheu, um texto lá do livro de Mateus, e como a gente sabe, os evangelhos foram escritos para manifestar o reino de Deus, né? O anúncio do reino de Deus. É o anúncio de um reino diferente, de um reino que é totalmente diferente dos reinos desse mundo, né? Uma forma de viver diferente, uma forma de governo diferente, né? O reino de Deus foi concebido para ser um reino de paz, de justiça, por meio do qual Jesus traria respostas humanas aos anseios humanos mais profundos. E esse reino, o anúncio desse reino, Jesus, quando vem, ele se manifesta e não somente prega uma palavra de conforto, de consolo, nessa mensagem do reino, mas ele exibe milagres que mostram o poder do reino de Deus, né? Então, é bastante interessante a gente pensar sobre a natureza dos milagres de Jesus, e a gente poderia ficar conversando por horas aqui. Mas os milagres são sinais que comunicam a ação divina no mundo, né? Então, por meio dos milagres, né, que a palavra grega é semeion, são sinais, é o mesmo que sinais. Milagres, sinais, maravilhas, tem mais ou menos a mesma raiz. E essa ideia, assim, os milagres são feitos com a intenção de comunicar que Deus estava agindo, né? Então Jesus falava, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os oprimidos, porque agora o reino dos céus chegou. Então, aí ele faz alguns milagres que mostram que Deus está em ação naquele mundo. E as pessoas passam a acreditar e passam a confiar na palavra do Messias, do enviado de Deus. Então, o que acontece? Os milagres têm essa intenção, mostrar mesmo que Deus está agindo no mundo, mostrar que Deus tem autoridade sobre o mundo. E que Deus não deixou o mundo, digamos assim, por si, e fez como o Deus dos deístas, né? E nesse sentido, o cristianismo é completamente diferente dos deístas e de outras noções sobre Deus, porque Deus intervém sobre a realidade, Deus interfere nela, Deus se importa com a realidade. E aí, gente, nesse caso, o milagre foi acalmar o mar, né? Então Jesus está lá junto com os discípulos. Veja bem, também daria para comentar muitas coisas sobre essa passagem, né? Jesus estava dormindo numa boa. Jesus tem
total confiança na sua própria autoridade, e aí de repente os discípulos estão em pavor, falando, a gente vai morrer, e Jesus se levanta e mostrando sua autoridade, ele acalma o mar. O mar para os israelitas era aquela coisa incontrolável, diferente dos fenícios, que eram excelentes navegadores, diferente dos gregos, que faziam boas navegações, né? Quem já leu Ilíada, Odisseia, já viu os filmes, que nem o filme Troia, já viu que os gregos eram muito bons de navegação, mas isso não era o caso dos judeus. Se a gente olha para os judeus, o mar era aquela coisa que eles não conseguiam controlar, dava aquele desespero. Todas as imagens de mar, né, que a gente vê no Antigo Testamento, Deus controlando o mar mostra a soberania de Deus, tanto em Êxodo quanto nos Salmos. E aqui Jesus, simbolizando a chegada do reino de Deus, ele acalma o mar, de modo que os caras falam assim, como assim? Esse negócio que é incontrolável pra gente, esse cara tem poder de acalmar, quem que é esse aí? Que até o mar obedece a ele, né? Quem que é esse será? Então eles passam a acreditar que Jesus é o enviado de Deus. Agora, vejam, pessoal, esse é um ponto muito interessante. Quando a gente pensa sobre a chegada do reino de Deus, Jesus tinha milagres ainda maiores para fazer do que acalmar o mar. Era meio que assim, pessoal, esse é só o começo, né? Depois Jesus ainda começa a fazer vários outros milagres, e em alguns casos você observa que Jesus fazia aqueles milagres para apontar um milagre ainda maior que ele estava por fazer, que era a nossa restauração em Deus, que era trazer o consolo verdadeiro para aqueles que choravam, para aqueles que estavam desesperados, para os aflitos, para aqueles desamparados do mundo. Então, veja que a ação divina ela era muito maior do que simplesmente acalmar o mar, ou abrir os olhos de um cego, ou até mesmo ressuscitar um Lázaro da vida. Veja que a ação divina era de restauração completa. O milagre que estava por ser feito era de restauração nossa como filhos de Deus. Um milagre que, por assim dizer, tinha uma natureza espiritual, tinha consequências importantes na história, no tempo, no mundo, mas ele era, em última instância, da nossa união com Deus, né? Que, enfim, estava sendo restaurada em Jesus. Agora, observem que as pessoas não entendiam isso. E assim como Jesus Jesus acalmou o mar, Jesus também multiplica os pães, Jesus também faz vários outros sinais, e muitas pessoas ainda assim não conseguiam crer. Em João capítulo 6, por exemplo, você enxerga que depois de Jesus multiplicar os pães, as pessoas começam a ir atrás de Jesus. Jesus fala assim, olha, eu sou o pão da vida, eu sou a restauração que você precisa, eu sou o alimento que se você se alimentar, você não vai precisar de mais. E aí as pessoas se afastam no fim de João 6. Se você observa também os fariseus lá, um pouco antes da crucificação, eles perguntam assim, dá um sinal pra gente, aí a gente vai acreditar em você. E aí Jesus, sabendo da incredulidade deles, fala assim, eu não vou dar sinal nenhum, senão o sinal de Jonas, que é o de que eu vou ser crucificado e vou ressuscitar. E os caras ficam sem entender. Para eles, Jesus podia fazer ali digamos assim, uma magia, um negócio, e talvez eles acreditassem, né? Mas apenas superficialmente, porque eles não conseguiam entender que Jesus era aquele que queria trazer restauração espiritual para o povo de Israel e para todos os povos do mundo. E, em última instância, até mesmo na cruz, quando Jesus está lá, eles falam assim, dá um sinal aí, desce aí da cruz, porque se você descer da cruz, aí a gente vai te adorar e vai ficar tudo bem. Aí a gente vai reconhecer que você é o enviado de Deus. E Jesus não desce da cruz, né? Jesus permanece na cruz, porque por meio da cruz ele ia realizar o maior de todos os milagres, que é a nossa restauração com Deus. E aí, nesse ponto, eu quero trazer de volta um comentário muito interessante, né, que é o centro da reflexão do Felipe Macedo, né, nosso amigo. Nós temos facilidade para acreditar que Deus vai fazer um milagre físico, né? Um milagre fisicamente visível, um milagre no mundo natural. A gente não tem dúvidas de que Deus tem poder para, digamos assim, até mesmo acabar com o coronavírus, né? Pegando um exemplo aí do nosso momento. A gente não tem dúvidas de que Deus é poderoso para fazer várias coisas extremamente milagrosas, né? Como essas de acalmar o mar, né? Tanto quanto acalmar o mar. Mas a gente tem muita dificuldade em perceber que o mesmo Deus que acalma o mar e que pode fazer as coisas no mundo natural, ele também pode trazer um consolo, uma restauração espiritual, uma paz que excede qualquer entendimento nosso, né? E essa é a verdade, isso tem sido verdade na minha vida também. Por muitas vezes eu acabo pensando assim, até ao discursar sobre como milagres são racionais, como que cientistas podem crer em milagres, eu mesmo olho para dentro de mim e pessoalmente tenho dificuldades em conceber
que esse mesmo Deus pode me trazer consolo quanto a angústias e incertezas da vida, quanto a dificuldades interiores que eu vivo. Mas nós precisamos crer, assim como o Fê disse, nós precisamos crer na autoridade de Deus, nós precisamos confiar, né, nesse mistério que o Fê disse, né, o mistério de que Deus é capaz, que Deus é poderoso para fazer coisas que a gente não consegue compreender, tanto no mundo natural, mas também no nosso coração, também nas nossas vidas pessoais, também na nossa restauração com Deus, também nos dando paz, também nos dando consolo, uma paz que excede qualquer entendimento humano. Nós precisamos confiar em Deus, né? Nós precisamos confiar que o mesmo Jesus que acalmou os mares e que ressuscitou, mostrando ao mundo que ele era o Filho de Deus e que ele tinha o poder sobre todas as coisas, esse mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos é o poder que hoje nos traz paz, hoje é capaz de nos trazer discernimento, hoje é capaz de acalmar os nossos corações e, em última instância, restaurar a nossa comunhão com Deus. Tamo junto, que Deus abençoe vocês e até a próxima.